E o São Paulo ele vai endurecer as regras de compliance após ali essas polêmicas que aconteceram no último ano barra no começo desse ano. Não vai haver, então, uma troca de profissionais no setor de compliance, hoje o diretor é o Roberto Armelin, mas a ideia é usar medidas internas que antes não avançaram por falta de apoio da antiga gestão. Mais um ponto ali para Júlio Casares, né? Tinha falta de apoio, de acordo com o que foi escutado pelo Macir, de assim, práticas internas, regras internas. Existe uma ideia de criar um assim, manual de regras claras de condutas aos funcionários, né? Então ter uma regra de conduta ali para você ter, como tem toda empresa séria, né, que tem um bom compliance, tem que ter, então, cara, procedimentos padronizados, tudo mais, e ter uma redução de risco ali de desvios ou de corrupção dentro da engrenagem do São Paulo Futebol Clube, e aí esse trabalho vai ser interno ali, então, com os colaboradores do São Paulo Futebol Clube, e tem uma avaliação do Macista que esse processo está muito atrasado, era para ter começado antes, né? Então vale, então, também essa menção. Isso é algo, Nick, importante, porque o São Paulo tem que mudar a sua cultura, né? Quando a gente fala sobre os últimos casos, né, que aconteceram, cara, caso do Camarote, assim, muitos casos, né, em sequência. Acordo com a Austin, que era um acordo que não tinha, né, tinha ganho para dirigentes ali, 12 carros, tal, aquela coisa mais, sabe, para dar, cara, dar benesses, dar benefícios. E isso é algo que ocorre quase que em todos os lugares do São Paulo. Está sendo investigado o social do São Paulo também. Cara, com todas as pontas de investigação, maquininha de cartão, né? Enfim, marchinha carnavalesca que a gente vai exibir depois também. Mas assim, com todos esses pontos, Nick, eu consigo comparar, e aí eu vou fazer uma comparação que pode, assim, tá como estúpida para muita gente. Eu posso comparar o organismo do São Paulo, cara, com uma milícia, assim, os caras ganhavam em todo lugar, sabe? Essa é a impressão que fica caso confirmadas as investigações, caso confirmadas as suspeitas. Em todo lugar tem algo. Isso é cultural, então, porque ninguém fiscaliza porra nenhuma no São Paulo. Então é um problema sério, estrutural no São Paulo. Então tem que haver compliance, né? Tem que haver cobrança em quem estava no compliance, porque, cara, assim, entendo que não tinha apoio da direção, entendo tudo isso, mas aí, cara, tá ali dando seu nome para algo que não existe, para o departamento, cara, fantasma, então sai fora, amigo. Pô, tá ruim, então ninguém te ouve. Cara, pula fora e fala, ó, estou saindo do São Paulo porque eu tenho meu nome no mercado, vejo o que tá acontecendo, eu falo, os caras não acatam, eu mando, eles não acatam, eles não me escutam, então agora eu estou fora. Acho que era mais, mais correto, né? Mas agora, então, vão tentar fazer esse processo. Acho que o São Paulo tem que mudar a sua cultura de ser, Nick. Concordo com você, cara. É muito importante. Aliás, isso já deveria estar bem implementado no clube há muito, muito tempo, porque essa é a base de qualquer gestão, de qualquer governança corporativa. Mesmo pequenas empresas hoje em dia já têm essa preocupação que o objetivo do compliance é justamente criar procedimentos, padrões e regras que valem independentemente de quem está ali na gestão. Então, você impedir determinadas práticas. Ilegais, imorais e que podem colocar em risco a organização. E no São Paulo a gente viu justamente o contrário. E eu acho que isso foi brecado justamente para viabilizar essas condutas recentes que a gente viu, porque com um compliance sério, com uma fiscalização séria, com uma auditoria séria, esses erros, né, que a gente foi vendo recentemente, seriam todos facilmente identificados, e não era do interesse deles. Pelo contrário, eu acho que eles estavam tão confortáveis no poder e tinham feito uma estrutura tão confortável do ponto de vista de garanti-los no poder por muito mais tempo, porque eles se aproveitaram de uma estrutura de um clube que já é politicamente muito fechada, talvez a mais fechada do Brasil, eles fecharam ainda mais, eles colocaram sócios ali dentro que eram do mesma patotinha deles ali para garantir a perpetuação no poder, eles dividiram os cargos de uma forma que ganharam influência ainda maior sobre o conselho, e eles sabiam que isso não ia mudar porque precisaria de uma oposição muito grande, muito forte, coisa que eles mesmos foram aos poucos sufocando e implodindo ali dentro. Mas essa confiança toda, por outro lado, deu para eles também um excesso, né, de segurança que aos poucos foi fazendo com que eles perdessem alguns cuidados, né? Então essas questões todas que a gente viu de áudio, de comissão, de coisa, de maquininha, isso eu acho que foi a ganância ali de mais poder e de mais coisa que foi levando eles para o próprio buraco.
e aí graças às investigações e às matérias todas que foram veiculadas. De qualquer forma, eu acho que de maneira muito correta, o Maciz ele entra já convocando, já determinando ali uma auditoria externa, né, em todos os contratos. Eu acho que principalmente em Cotia isso tem que ser feito. Tem que ter uma explicação para tudo que aconteceu em Cotia nos últimos anos, as vendas mal feitas, as compras de alguns jogadores ali que você também não entende muito bem. A forma como Cotia foi gerida nos últimos anos, apesar das recentes vitórias e conquistas ali do Sub-20, né? Isso tudo tem que ser muito bem investigado. Então tá certo, o Maciz traz uma auditoria externa para poder investigar todos os contratos, todos os documentos que estão ali em andamento, para entender se o São Paulo está sendo lesado de alguma maneira em algum deles, e também fortalece a estrutura interna através desse compliance, dessa criação de regras de governança, para garantir que, independentemente de quem esteja na gestão, o clube vai ter ali alguns elementos, alguns aspectos, algumas regras que vão valer de uma forma que garanta que o clube não vai ser lesado, que não vai entrar alguém ali de sacanagem para desviar dinheiro, enfim, que não fique tão fácil assim, né? Que seja um órgão forte dentro do clube justamente para impedir que esse tipo de prática aconteça. Então, acho que antes tarde do que nunca, né, foi preciso um impeachment, foi preciso uma troca de gestão para que isso acontecesse, mas vejo com bons olhos também essa iniciativa, desde que, obviamente, seja feito por pessoas sérias, corretas e que estejam ali muito mais por conta de um interesse no clube do que um interesse pessoal. Exato, exato. A gente fica de olho nessa questão aí, então, né? Tem que mudar de forma cultural o São Paulo Futebol Clube.